Quem está feliz? Então abre sua Bíblia comigo, vamos para a palavra de hoje, em Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Vamos para o versículo 14. Diz assim, vamos ler, deixa a sua Bíblia aberta porque nós vamos ler bastante. A partir do versículo 13, vamos a partir do versículo 13. Vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Mateus 24 e Mateus 25 são dois capítulos que preparam a vinda de Jesus. Todo Mateus 24, todo Mateus 25 são parábolas falando da vinda de... Vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país... Está explicando como será a vinda do Filho do Homem, como será a vinda de Jesus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país... chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. A cada um deu conforme a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou mais 5 talentos em cima. Do mesmo modo, o que recebera 2 negociou e ganhou mais 2. Mas o que recebera 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu esse dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o seu senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, então sobre muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. E aproximando-se o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que tu és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento. Então aqui tendes o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, que ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, pelo menos receberia juros do que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem, ser-lhe-á dado ainda mais, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes.
Nós lemos toda a parábola dos talentos. E agora permita-me explicá-la. Porque ao mesmo tempo que ela fala da volta de Jesus, ela fala do que nós vamos fazer enquanto Jesus não volta. É uma parábola complexa, mas ao mesmo tempo simples de entender se você focar no que eu vou lhe ensinar hoje. A primeira coisa que nós precisamos entender nessa parábola é que tudo que nós temos, tudo, nos foi confiado. Repete comigo, tudo que eu tenho, me foi confiado. Se você tem algum dom, não vem de você. Deus te confiou. Se você tem algum dinheiro, não foi o suor, parece que foi o suor do teu trabalho, mas foi a saúde, sabedoria e força que Deus te deu. Deus lhe confiou esse recurso. Se você tem um casamento, saiba que muitas pessoas tentam casar e não conseguem. Parabéns, Deus lhe confiou um casamento. Se você tem filhos, saiba que tem muitas mulheres que são estéreis, muitas, e sofrem por isso. Então parabéns, Deus lhe confiou esse filho. Tudo que você tem, sem exceção, lhe foi confiado. Nada você conquistou. Não existe força no ser humano, não existe motivação boa suficiente no ser humano para conquistar algo bom. Tudo que nós temos de bom foi a misericórdia e a graça de Deus. Agora o que temos de ruim foi a gente mesmo. Todas as desgraças, todos os problemas, todos os pecados, todas as coisas ruins que fizemos não teve nada a ver com Deus, foram as nossas próprias escolhas. Pare para pensar nisso que eu estou lhe ensinando. Quantas coisas ruins aconteceram conosco, nós mesmos plantamos. E as coisas boas, Deus é que nos deu dom, talento, iluminação, saúde, sabedoria para conseguir. Então o que temos de bom nos foi confiado. Mas tudo que nos foi confiado, existe um trato divino que eu vou lhe ensinar hoje. Porque tudo que lhe foi confiado não poderá ficar do mesmo tamanho nas suas mãos. Não poderá ficar da mesma quantidade nas suas mãos. Tudo que lhe foi confiado terá que ser multiplicado. Então a Bíblia deixa claro que um Senhor, e aqui está representando Jesus, está clara a parábola que é da vinda de Jesus, que o Senhor ia se ausentar da terra por um tempo. Enquanto ele ia se ausentar, ele escolheu 3 dos seus servos e confiou aos 3 quantidades de talento. Talento eram pedaços de ouro, quantidades altas de ouro. Você imagina hoje, se alguém te entrega 25 quilos de ouro, ou 25 bitcoins, ou 25 qualquer coisa que valha na bolsa de valores ou em qualquer outro mercado. Esse senhor chama um dos servos e lhe confia 5. 5 talentos, 5 pedaços grandes de ouro, 5 bitcoins, 5 o que for que você entende de 5 investimentos na bolsa de valores, 5 milhões de euros. Ô Jesus, fiquei até arrepiado. Né? Tem gente que fala assim, eu pego. É para mim essa palavra. Ele te confia 5. Para outro, ele confia 2. E para outro, ele confia apenas. Deus faz acepção de pessoas? Deus faz acepção de pessoas? Não faz, está escrito. A Bíblia não mente. Então por que para um ele deu muito e para outro ele deu pouquinho? Porque no caso da distribuição de talentos, de dinheiro, de recursos, de dons, ele não vai pela acepção de pessoas, mas ele vai conforme a capacidade de cada um. Isso quer dizer que Deus não capacita o ser humano que a desenvolve. Quando você fala assim, Senhor, me capacita, Deus está falando, não posso, porque é o contrário, eu te dou conforme a tua capacidade. Você está se desenvolvendo?
E a primeira coisa que eu quero que você entenda, para quem vai anotar, a primeira coisa que eu quero que você entenda da parábola dos talentos é: tudo que você tem de bom lhe foi confiado. Tudo que você tem de bom não é teu, está na tua responsabilidade. Eu tenho 4 filhos lindos. Eu tenho 4 filhos maravilhosos. Mas eles não são meus. São meus de sangue, mas estão na minha responsabilidade. Deus confiou essas 4 flechas nas minhas mãos. E quando à noite eu oro por eles antes de dormir, e quando eu abro a Bíblia e faço nosso culto doméstico, eu estou ministrando a vida deles, não é porque eu quero ser um pastorzinho deles, não. É porque eu estou treinando eles para cumprir o propósito pelo qual eles foram enviados para a minha casa. Eles estão na minha responsabilidade e eu darei conta deles a Deus. Porque a Bíblia diz que ao muito que foi dado, muito será cobrado. Então a primeira coisa, tudo que você tem de bom foi lhe confiado. Então está na tua responsabilidade. Segunda coisa que eu aprendo na parábola dos talentos é que capacidade não vem de Deus, é gerada na escola da vida. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. Capacidade não vem de Deus, é gerada na escola da vida. Deus não olhou: vou te dar capacidade para administrar 5 talentos. Não, eu vou te dar 5 talentos porque você tem capacidade de administrar esses 5. E como é que você tem capacidade de administrar 5 talentos se naquela época nem faculdade tinha? A escola da vida. Tem gente que passou por problemas e aprendeu. Tem gente que passou por problemas e só sobreviveu. Tem gente que passou por problemas e usou como aprendizado para a vida. Tem gente que passou por problemas e só chorou e reclamou. Tem gente que passou por situações difíceis e transformou isso numa escola. Tem gente que passou por situações difíceis e ficou chutando a parede, xingando Deus. Cada um interpreta a escola da vida de uma forma. Alguns usaram o mesmo sofrimento que outros passaram para aprender e adquirir capacidades. Você acha que a capacidade que eu tenho de falar em público? Falar em público é o segundo maior medo da humanidade depois do medo da morte. Você acha que essa capacidade caiu do céu? Toma, meu filho. Ou eu tive que falar muito em público até estar mais preparado. Nunca estamos 100% preparados, mas mais preparado para falar. Foi a escola da vida. Com 5 aninhos de idade, estou vendo crianças aqui com 5 aninhos de idade, eu não sabia ler direito ainda. Meu pai era pastor de uma igreja, me fazia decorar o Salmo 121, o Salmo 50, meu pai me fazia decorar os salmos e com 5 anos de idade mandava eu ler na frente da igreja. Então, se hoje eu consigo falar em público, é porque eu tive um pai que me desafiou a desenvolver capacidades. Por isso, ao invés de deixar teu filho na tela de um iPad só para ele ficar quieto, coloca ele para fazer coisas que vão desafiar as capacidades dele. Cria seus filhos na igreja para eles aprenderem a cantar, a falar, a conviver com pessoas. Essa é a verdade. Nossos filhos precisam ser criados em um ambiente onde serão desafiados a desenvolver capacidades. Deus não me confiou estar nessa plataforma, nesse altar, nesta manhã, porque eu falo bem. É porque ao longo da minha vida eu passei por sofrimentos, dificuldades, aprendizados, estudos, o suficiente para Ele ver em mim alguma capacidade de me entregar o talento. Só que tem um problema. Quando Ele te entrega um talento, Ele está esperando que você multiplique. Ponto. Se devolver a mesma coisa que Ele te entregou, Ele te manda para as trevas. Eu vou ler isso no final. Não, você não roubou. Você nem perdeu. Se devolveu igual, já não serve.
Deus lá do céu te vê como um agente multiplicador. Se eu botei na mão do meu filho, vai multiplicar. Se eu botei na mão da minha filha, vai multiplicar. Deus te vê como um agente multiplicador. Tudo que Ele coloca na tua mão, Ele coloca com uma esperança e intenção. Vai prosperar na mão dele. Vai prosperar na mão dela. Então Ele pega 3 servos, dá 5 para um, 2 para outro e 1 talento para outro. Sabe o que a Bíblia diz? Está aqui, ó, no versículo 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente. Repete comigo, imediatamente. A palavra imediatamente aponta para 2 coisas. Primeiro, eu já sei o que eu vou fazer. Se eu recebo algo e saio correndo, é que eu já sei o que eu vou. A capacidade dele era tão grande, por isso que ele recebeu 5, mais do que todo mundo, que quando ele recebeu, a única vez dos 3 servos que aparece a palavra imediatamente, é com que tinha 5. Porque quando você ganha, você é especialista em bolsa de valores, e te confiam 100 mil euros, e fala, toma, você tem 24 horas para administrar esses 100 mil euros. Você é especialista em bolsa de valores, quando você pegar esses 100 mil euros, o que você vai fazer? Imediatamente, você vai correr para onde esse dinheiro multiplica. Você só tem 24 horas, você não vai perder tempo. Quem faz imediatamente é quem sabe o que tem que fazer. Quem não sabe o que tem que fazer, fica assim, meu Deus, estou com esse dinheiro, o que eu faço? Ai meu Deus, se eu perder. Ai meu Deus, se eu não sei o quê. Ai meu Deus, é quem não sabe o que tem que fazer. Então a primeira característica do imediatamente é, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Segundo, quanto mais tempo eu usar, mais dinheiro eu vou multiplicar. Porque tempo é time is money, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo eu tiver para desenrolar esse dinheiro, mais dinheiro eu vou fazer. Por isso que ele saiu imediatamente. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outro 2. Mas o que recebera 1, abrindo uma cova, escondeu o seu dinheiro. Aí quando o Senhor vem prestar contas, você pode aqui levar para a volta de Jesus. Jesus voltou, dia do julgamento, vem prestar contas. Ou você pode levar para a tua vida financeira, emocional, para os dons e talentos que Ele te deu. Você leva para onde você quiser essa parábola. Todos os caminhos funcionam nessa parábola. Eu sei que nós prestaremos contas a Deus. Isso é certo. Quando Ele chama os 5, fala assim, como foi ele? Imediatamente, Senhor, eu multipliquei. Toma aqui 10 talentos. Ele, servo bom e fiel, muito bem. Te dei 5, você dobrou. Ao de 2 talentos eu também. Senhor, você só me deu 2, mas eu também dobrei. Toma aqui 4. E o de 1? Eu fiquei com medo. Repete comigo, medo. Essa é a maior estratégia do inimigo para roubar a tua multiplicação. Ele fala claramente, por que eu não multipliquei? Porque eu tive medo. Eu fiquei imaginando coisas. Você é um Senhor muito duro. Você quer colher onde não plantou. Você quer juntar onde não espalhou. Ele ficou imaginando coisas. Porque a maioria dos nossos medos nem sequer são reais. Você sabia que 86% das suas preocupações nunca irão acontecer? Você está sofrendo à toa? É. A maioria dos nossos medos nem sequer são reais. E a gente está, eu não vou fazer, eu não vou investir, eu não vou me mudar, eu não vou fazer tal coisa. Porque a maior estratégia do nosso inimigo é colocar a semente do medo para que ela cresça dentro de você e dê frutos malignos, perversos, temores paralisantes, pânico, depressão, ansiedade crônica, insônia. O medo que te atormenta,
e paralisa a ponto de você não multiplicar o que Deus te deu? Tiago, mas eu não sei fazer nada, não sabe ler e escrever? Ah, sei, tem um monte de analfabeto, ensina a ler e escrever. Multiplica o pouco que você sabe, porque o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. O importante é você não parar de produzir, não parar de multiplicar, não parar de fazer. O que eu estou fazendo hoje aqui de manhã? O senhor teve algum custo para me trazer aqui? Nós combinamos alguma coisa para o senhor me trazer aqui? O que eu estou fazendo aqui hoje de manhã? Se eu posso estar em qualquer outro lugar, se eu posso estar descansando, se eu podia estar no hotel que eu estou e sair para comer um bacalhau sozinho, se eu podia estar me divertindo, o que eu estou fazendo aqui nessa manhã? Multiplicando o dom que Deus me deu, porque ai de mim! Ai daquele que não multiplica o que recebeu. Eu não preciso ter nenhuma vantagem para multiplicar o que Deus já me entregou. A vantagem é ter recebido o dom. A nossa melhor recompensa não está aqui na terra. A nossa melhor recompensa vai ser escutar: muito bem, servo bom e fiel, vinde para a alegria, vem para a festa eterna comigo agora. Mas dos 3 servos, um escutou algo terrível. Um escutou assim: servo mau e negligente. Você sabia que eu ajunto onde não espalhei? E mesmo assim, você enterrou o talento? Sabe o que me admira nessa parábola? Eu fico admirado. É que ele não perdeu o talento. Ele não perdeu nem um centésimo desse talento. O que ele recebeu, ele devolveu. Mas para Deus não serviu. Porque a nossa função, enquanto estamos na terra, esperando o Senhor voltar para acertar conta conosco, é multiplicar e não ficar parado enterrando coisas. Enterrando dons, enterrando talentos, enterrando o ministério que Deus nos entregou. Se eu não estivesse aqui hoje de manhã, tendo a oportunidade de estar, eu estaria enterrando o meu talento. Porque para dormir um pouco mais, a gente vai ter a eternidade toda para descansar. Porque para comer um bacalhau especial, a gente vai ter a eternidade toda, diz a Bíblia, comendo no banquete do rei. Aqui na terra é tempo de multiplicar. Multiplicar o quê? O que Deus te confiou. Exatamente o que Deus te confiou. Porque a terceira coisa que eu aprendo na parábola do talento é que tudo que Deus te entregou, Ele espera que você dobre. Anota isso. Primeira coisa, para quem está anotando, o Senhor, tudo que você tem foi o Senhor que te confiou. Tudo que você tem de bom, o Senhor te confiou. Segunda coisa, capacidade não é dada por Deus, é gerada na escola da vida. E a terceira coisa, Deus espera que você dobre tudo que Ele te entregou. O que Deus está esperando de você? O dobro. Ele está te esperando o dobro. Mas olha como é que termina essa parábola. Servo mau e negligente, aquele que só tinha um enterrou. Você sabe que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Então por que você não entregou meu dinheiro aos banqueiros? Olha a solução do Senhor. Então já que você é um medroso, já que você não sabe fazer por conta própria, já que você não quis ter o trabalho de multiplicar, por que você não entregou o meu dinheiro, o meu talento, o dom que é meu, o ministério que era meu, os filhos que eram meus,
Essa família que era minha e eu te confiei, por que você não confiou na mão do banqueiro que pelo menos eu receberia juros? Tirai-lhe, pois, o talento do que tem 1 e dai ao que tem 10. Tira do que não tem quase nada e dá ao que tem muito. Tem um ditado popular no Brasil que diz assim, ó, o pobre fica cada vez mais e o rico fica cada vez mais. Isso não é um ditado popular, isso é um versículo bíblico. Porque se você der 1 milhão de euros para o rico, ele imediatamente vai correr porque ele sabe o que fazer. Ele não vai para o shopping com esse 1 milhão. Ele não vai para Cascais com esse 1 milhão. Ele vai investir esse dinheiro. Mas se você der o mesmo 1 milhão para o pobre de mentalidade, ele vai falar, tô rico. Vai pedir as contas do trabalho amanhã e vai sair gastando dissolutamente como filho pródigo. Por isso que o pobre vai voltar a ficar pobre e o rico vai continuar sendo rico. Está escrito. Por causa da mentalidade. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Olha só o que a palavra de Deus diz. Porque a todo aquele que tem, se lhe dará e terá ainda mais em abundância. Ou seja, você que está multiplicando o talento, Deus vai acrescentar ainda mais. E vai tirar de quem não tem para dar para você. Por isso que tem gente trabalhando para juntar, para transferir para você. Isso também está na Bíblia, transferência de riquezas. Esses dias um amigo meu falou, rapaz, tem um cara que está me ajudando tanto. Esse cara, ele tem feito coisas assim por mim, incríveis financeiramente falando. Ele acabou de quitar um compromisso meu milionário. Ele não sei o quê. Eu falei, e qual é o problema? Ele, cara, esse cara é um pecador. Esse cara tem 3 famílias. Como é que eu posso ficar aceitando dinheiro de um pecador? Eu não posso ter comunhão com um homem desse. Eu falei, peraí, deixa eu ler um versículo, porque você não sabe ler a Bíblia, não. Esse é o problema de não conhecer a Bíblia. Aí peguei um versículo que diz assim para ele. Quanto ao pecador, Deus dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de transferir para aquele que agrada a Deus. Você está agradando a Deus? Estou. Então deixa o pecador trabalhar para você. Quem não conhece a Bíblia se sente culpado à toa. Quem não conhece a Bíblia fica com medo à toa. Quem não conhece a Bíblia não sabe nem para onde ir. Quem não conhece a Bíblia é presa fácil na mão de falsos profetas. Quem não conhece a Bíblia não tem destino. Por isso apegai-vos à palavra do Senhor. A bússola do ser humano. A mente de Deus revelada ao ser humano. E a quarta e última coisa que eu aprendo é que quem não tem, quem não multiplicou, quem enterrou seus talentos, o pouco que tem vai transferir para quem está multiplicando. Você imagina que você já tem pouco e ainda vai ter que dar para quem já tem muito. Porque quando a gente quer dar, a gente quer fazer caridade, né? A gente quer dar para o pobre. Mas nesse caso aqui, não é, é terra fértil. Esmola é para o pobre. Oferta é na terra fértil. Está escrito na Bíblia. Por isso que é importante você conhecer a palavra. Esmola é para o pobre. É um dinheiro que você separa para aquele que tem necessidade. Oferta é para a terra fértil. E terra fértil já está multiplicando. É por isso que às vezes Deus te pede para dar dinheiro para a pessoa que já tem. Você fala, gente, eu tenho pouco. Eu vou ter que dar para quem já tem. Que coisa estranha que Deus está me pedindo. É porque Ele quer que essa semente que você plante gere colheita 30, 60 e 100 por 1. É só em terra fértil. E quando Ele quer que você ajude o pobre, porque aquele que dá ao pobre empresta para Deus, diz a palavra, Ele vai usar a esmola, que é um dinheiro que você separa para isso. Ou seja, o que nós aprendemos? Que Deus nos confiou, a todos nós, algum tipo de talento, de recurso, de conhecimento,
ministério, dom. E a pergunta é se você está usando. A pergunta ainda é mais profunda. Se você está desenvolvendo sua capacidade na escola da vida para poder receber mais de Deus. Porque às vezes você está gastando sua oração à toa. Senhor, me dá mais, me dá mais. E Ele falou, você não tem capacidade de mais. Você lembra da história da viúva? Quando o profeta visitou e pediu para ela pegar vasilhas com as vizinhas. E fala assim, ó, enquanto tiver vasilha vai ter azeite. Enquanto tiver vasilha vai ter... Está escrito na palavra. E ela recolheu vasilhas com todas as vizinhas. Aqui a gente aprende duas coisas. Um, ela sabia pedir. Dois, ela não estava de mal com ninguém. Interessante. Porque ela recolheu com todas as vizinhas. Estava bem com todo mundo. E a Bíblia diz, e quando acabou a vasilha, encerrou o... Porque Deus só manda o que você tem capacidade para armazenar. Deus vai no limite da tua capacidade. Repete comigo. Deus me dá no limite da minha capacidade. E essa capacidade é a escola da vida que te deu. É o quanto você aprendeu. Se você é estrangeiro aqui, você está reclamando ou está agradecendo? Você está aprendendo com esse tempo ou está murmurando? Você está semeando ou está tentando colher onde você nem plantou? O que você está fazendo? Qual tipo de capacidade você está desenvolvendo aqui? Porque Deus não erra. Deus não sabe errar. Se Ele te trouxe para cá, é para aumentar a tua capacidade. Se Ele está te espremendo, é para aumentar a tua capacidade. Se Ele te colocou numa luta, é para aumentar a tua capacidade. Se Ele te colocou num tempo difícil, é para ampliar o teu território. Deus não erra. Deus não coloca seus filhos em prova à toa. Ele está aumentando a tua capacidade, porque Ele quer mandar mais talento. Todas as vezes, sem exceção, que eu estou multiplicando meus talentos, como hoje de manhã, eu faço a seguinte oração para Deus quando eu saio. Senhor, não esquece que a minha recompensa vai ser escutar a tua voz. Muito bem. Bom servo e fiel. Entra agora para a alegria do teu Senhor. Tudo que eu estou semeando aqui na terra é por causa de uma festa eterna. As bodas do Cordeiro. Tudo que eu estou me empenhando, todo dom e talento que eu estou multiplicando. Você imagina que eu vendo milhões de livros e a maioria dos meus direitos autorais são doados para causas sociais. Semana passada nós doamos milhões de reais para mais de 800 mil crianças deficientes que não tinham prótese. Mais de 800 mil crianças no Brasil não nasceram sem braço, sem perna, ou sofreram acidente e não tinham. E o nosso ministério foi lá e cobriu isso, as próteses, cadeira de roda, e nós fizemos a doação. Por quê? Por causa dos livros que vocês compram. Mas eu podia botar no bolso, é meu trabalho, ué. Eu faço o que eu quiser. Eu que escrevi. Mas eu decidi que não vai ficar nada comigo nessa terra. Eu vou para a eternidade vazio. Eu vou deixar aqui meu melhor talento, eu vou deixar aqui meu dinheiro, eu vou deixar aqui meus investimentos, eu vou deixar aqui meu amor nas pessoas, eu vou deixar aqui meu ministério, eu vou deixar nas pessoas tudo que Deus me confiou, eu vou multiplicar. Não tem nada que eu possa levar para lá, a não ser a minha alma. Fica de pé. Quando os músicos sobem é hora de acabar, né? Me permita orar por você.
Me permita orar por você. Senhor Jesus, aqui estão pessoas que querem multiplicar seus dons e seus talentos. Usa, Senhor, a escola da vida para aumentar nossa capacidade, porque nós queremos prosperar em Ti. E naquele grande dia queremos escutar: vem para a festa eterna, seu nome está na lista. Essa vai ser a nossa maior recompensa. Te agradecemos por essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém.